acabou a dor, acabou a morte, sabe, a apostasia, e a igreja vai ser triunfante mesmo. Aí é triunfalismo para valer. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu vou basear no texto de João 16, 33, que é um texto muito conhecido. E depois nós vamos para os Salmos. Outra coisa também que o pessoal faz muito é achar que os Salmos, que o livro dos Salmos só produz coisa boa, só tem coisa boa. Então aí por causa do Salmo 23 principalmente, o Salmo 91 que são os mais conhecidos, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta, nada me faltará. E o 21, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aí o pessoal acha que devido a esses dois salmos, que o livro dos salmos todos só tem coisa boa, e isso não é verdade. Os salmistas, eles clamam, eles choram, eles ficam doentes, e hoje nós vamos pelo menos ler aqui uns 4, 5 capítulos de 5 salmos, que vai mostrar isso, a vida, né? A vida cheia de problemas, cheia de crises, doenças, morte, inimigos, decepções, assim é que a Bíblia nos mostra o livro dos Salmos, tá bom? Mas antes eu quero cantar uma música que eu já cantei aqui, que é Ó Clama na Tribulação. Já que vamos falar sobre tribulação, essa música fala, clama na tribulação, porque nós passamos por tribulações, passamos por aflições, e essa música vai falar sobre isso. Clama o quê? Clamar quem? Jesus. Nós precisamos, no meio da aflição, no meio da tribulação, nós precisamos clamar por Jesus, e Jesus ouve, Jesus atende a nossa oração. Vamos lá, vamos cantar essa música bonita. Oh, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o seu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá. Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará. Jesus, Jesus, tu queres um bom Salvador. Quem é? Jesus, Jesus, que ama o vil pecador. Jesus, Jesus, e que tem poder para salvar. Jesus, Jesus, e para o céu te levar. Jesus, Jesus, há um que te pode curar. Jesus, Jesus, e da corrupção te guardar. Jesus, Jesus, só um nome da salvação. Jesus, Jesus, o gozo, a paz e o perdão. Jesus, Jesus, aceita no teu coração. Jesus, Jesus, assim tu terás salvação. Jesus, Jesus, abraça com terno amor. Jesus, Jesus, que chora por ti, pecador. Jesus, Jesus. Que coisa linda! Clamarmos na tribulação, aquele que chora por nós, que entende os nossos sofrimentos, é clamarmos por ele, Jesus, Jesus. E a vida do crente não é só de mar de rosas. Nós temos algumas coisas que diferem do pecador ímpio. Nós somos pecadores, mas nós não somos ímpios. Somos pecadores redimidos, santificados.
E a vida da gente é cheia de altos e baixos. Ficamos doentes, às vezes doenças letais. Muitos cristãos, crentes, hoje estão sofrendo. A igreja primitiva sempre sofreu também perseguição. Inclusive eu brinco com as pessoas: quem foi que sofreu mais? Uma boa pergunta. Quem sofreu mais? Jesus, o apóstolo Paulo ou Jó? 3 homens que sofreram muito, né? Jó, a Bíblia diz que aquele homem perdeu a família, morreu todos os seus filhos, perdeu a sua riqueza, os gados, e ficou doente, enfermo. Então o sofrimento dele foi muito grande. A Bíblia diz que Jesus sofreu também a agonia da morte, foi escoteado, passou fome antes de ir para a cruz. Tão fraco que estava, não deu conta de carregar a cruz e foi crucificado. Naquela cruz morreu agonizando. E o apóstolo Paulo, que Deus o chamou para ele sofrer. Deus disse: eu sou Jesus. E quando ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, que estava perseguindo a igreja. Vai até a rua chamada Direita e eu vou levar um homem lá, Ananias, para que ore com você. E você agora vai saber o quanto é sofrer pelo meu nome. Então Paulo foi chamado para sofrer e sofreu. Aquele sofreu uma barbaridade. Vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Eu disse que eu vou ler talvez aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos no livro dos Salmos. Mas eu quero começar aqui com o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João capítulo 16, versículo 33. Texto que às vezes nós falamos, decoramos e até mesmo pregamos, mas citamos errado. Primeiro, a primeira parte do versículo, quase ninguém diz, quase ninguém repete. Nós falamos: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E alguns até acrescentam: eu venci ao mundo e vocês também vencerão. Não tem isso na Bíblia aqui, pelo menos nesse texto. O que diz aqui é o seguinte: 16:33 de João. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Essa é a primeira parte do versículo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Segunda parte. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: assim como eu vivi neste mundo e eu sofri aflições, tribulações, vocês também sofrerão. Até Jesus uma certa vez disse, quando ele estava indo para a cruz, indo para ser crucificado, ele disse: estão fazendo isso comigo, imagino que vão fazer com vocês. E não deu outra, a igreja sofreu uma barbaridade. Vamos orar. Deus, nós temos a tua palavra em mãos, nós queremos meditar nela, queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos viver uma vida cristã normal, sabendo que a aflição, as tribulações, as decepções nos cercam e nos pega também. Nós sofremos, padecemos. O Senhor Jesus não nos enganou, mas Ele disse: tem de bom ânimo. Nós queremos estar animados, fortalecidos pela força do Senhor. Que assim seja na vida de cada um que me ouve, principalmente aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Em nome de Jesus, o nosso Deus, nós oramos. Assim seja. Amém. Meus queridos, vamos para o livro dos Salmos. Vamos começar aqui no início, capítulo 5. Livro dos Salmos, o capítulo 5. Quando a gente lê aqui no capítulo 5, versículo 8, já começamos assim. São petições. Os salmistas, a maioria, quem escreveu os salmos foi realmente Davi, mas tem Asaf, tem Moisés e outros mais. Mas aqui no capítulo 5,
e versículo 8, diz assim: conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Presta atenção. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. O salmista está pedindo o seguinte: Deus, foi Davi que escreveu, me conduz na tua justiça, pois ele não confiava no homem, nos inimigos, não confiava nas pessoas. Ele está dizendo que o Senhor é justo e o Senhor ia tratá-lo com justiça. E aplana o teu caminho diante de mim. Então ele está dizendo, aplana, porque é cheio de altos e baixos a minha vida. Tanto a questão da nossa fraqueza espiritual, como também as decepções, os embates que nós enfrentamos nesta vida. Então o salmista está dizendo que justo é o Senhor. E a vida, às vezes, é injusta com você. A vida, às vezes, é injusta conosco. Ninguém merece nada, é claro. Mas estou dizendo que muita gente, que nós, entre aspas, dizemos, é uma pessoa boa, e está sofrendo, está morrendo. E tem muita gente pior que não sofre ou não está sofrendo. Agora, a vida faz isso conosco. Nós olhamos e vemos crianças sofrendo, gente boa, crente, pastores com Covid, morrendo com a Covid. A coisa é braba, a coisa é decepcionante. E o salmista está confiando no Senhor. Ele está pedindo por causa dos inimigos que ele tinha. Se o salmista, se Davi, o homem de Deus, ele tinha inimigos, imagine você e eu. Nós temos. Aplana o teu caminho diante de mim. Por que ele está dizendo? Aplana o teu caminho diante de mim. Eu quero andar nas veredas da justiça. Nós queremos andar por caminhos retos. Lá no Salmo, lá na frente, ele diz assim, que é muito bonito: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas retas. Quando o salmista está dizendo isso, porque ele quer andar retamente diante do Senhor, mas nós temos uma natureza pecaminosa que nos faz vacilar, que nos faz pecar e que nos faz andar fora do trilho das veredas retas do Senhor. Aí no 5 nós lemos o capítulo 6, agora Salmo 6, versículo, vamos ler 1, 2 e 3. Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. O salmista está dizendo que às vezes Deus tem que disciplinar severamente o crente, no caso aqui Davi, e ele diz assim: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou desfalecendo. Olha só. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Salmista, tremendo de doença, e ele está dizendo, cura-me, Senhor. Quer dizer que o salmista também não está livre de enfermidades. 3. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? O salmista está dizendo, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Eu tenho estado ruim da garganta e não melhorei ainda. Mas vamos lá. O salmista está fazendo uma petição ao Senhor. Ele está pedindo ao Senhor para que o Senhor possa ajudá-lo, ter misericórdia dele, porque ele está desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. E até quando? O meu ser está estremecendo. Até quando, Senhor? Livra-me, cura-me, Senhor. Isso quer dizer que nós, às vezes, temos que pedir ao Senhor em meio ao sofrimento, em meio à enfermidade. E o Senhor é o Deus que atende. Mas há pessoas que acham que o livro dos Salmos, é um livro que o salmista não tem problema nenhum. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós estamos lendo alguns textos dizendo Davi tremendo, doente, enfermo. E aqui ele está dizendo, cura-me, Senhor. Meu corpo está desfalecendo. Todo o meu ser se estremece. Coisa tremenda. Isso no Salmo 6. Um pouquinho na frente, Salmo 10. Salmo 10, versículo 1. Senhor, por que estás tão longe?
Por que te escondes em tempos de angústia? Ô Jesus, só a graça. Aqui o salmista está orando, está pedindo a Deus, e ele não sente comunhão, não sente Deus perto dele. Senhor, por que estás tão longe? É quando a nossa aflição é tão grande, e nós clamamos a Deus, e parece que Deus está tão longe, que não nos ouve. Por que escondes em tempos de angústia? Às vezes, a angústia nos pega e toma conta da nossa vida durante um período grande, longo. Há salmos, por exemplo, quando fala sobre isso aqui, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhã. Aí você fica separando textos no livro dos Salmos, só textos preparados, aquela caixinha da promessa que nós usávamos antigamente, só tem coisa boa. Então o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhã. Isso não é literalmente. Se fosse assim, toda doença ia durar somente a noite. De manhã nós ficaríamos curados. O choro, a gente ia chorar a noite toda, de manhã ia parar o choro e ia começar a rir. Não é bem assim. O que a palavra de Deus está dizendo é, às vezes a angústia nos pega à noite, pega de dia, pega, sabe, de manhã, e nós sofremos. Quem já teve esse vírus, essa doença da Covid, sabe muito bem o que é passar dias e dias chorando, sofrendo, com dor, gemendo, e a duração é longa. E alguns nem conseguem sair da situação, e padecem e morrem. Então o salmista está clamando a Deus. Talvez isso já tenha acontecido com você. Não é? Eu vou clamar e Deus está ouvindo, Deus já está vendo, já está fazendo. O salmista está dizendo, por que, Senhor, tu estás tão longe? Por que te escondes em tempos da angústia? O salmista está tendo experiência da vida normal. Há um livro do Atmani que eu amo demais, e o título do livro já vale o livro todo. O livro é bom, mas o título é melhor ainda. O livro diz assim, o título, Uma Vida Cristã Normal. Vida cristã normal. Nós precisamos deixar desse triunfalismo evangélico. Não, crente não sofre, crente não padece, vai dar tudo certo, está dando tudo certo, já deu tudo certo. Calma, o salmista está clamando aqui, quem está falando aqui é o salmista. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Se você está passando um momento difícil, não desanime. Deus está vendo. Nós aqui achamos que Deus está muito longe. Deus está olhando para você, Deus conhece. Deus não está sendo indiferente com o seu problema, com o seu sofrimento. Deus vê, Deus contempla, Deus chora. Acabei de cantar, que chora por ti, pecador. Jesus chora por ti. Está vendo o seu sofrimento, ele sofre com você. E agora o salmista está dizendo, parece que Deus está longe. Parece que Deus se esconde quando eu estou angustiado. Olha o 13, vamos para o capítulo 13 agora. 13, versículo 1 e 2. Tremendo, hein? Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás de mim novamente. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Meus queridos, olha só. Eu estou lendo aqui alguns salmos, mas a maioria dos salmos, Davi está desesperado, está clamando. E agora, mais uma vez, no 10 ele falou, agora aqui no 13, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Não tem comunhão, parece que Deus está tão distante, virou o rosto contra o seu servo. Até quando terei inquietações? Olha o salmista declarando, e tristeza no coração dia após dia. Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Derrota material, espiritual, derrota na amizade, decepções. Até quando, Senhor? É o salmista que está clamando assim. E às vezes nós nos sentimos assim também. Mas a igreja evangélica costuma tentar colocar nos nossos lábios aquilo que é uma mentira. Por exemplo, não, crente não pode ficar gemendo, crente não pode sofrer, crente não pode chorar. Crente é triunfante, Deus está com ele, tudo vai dar certo. Não, tudo certo. Calma, calma,
Nós estamos falando aqui do salmista, livro dos Salmos, capítulo 13, 1 e 2. Vamos um pouquinho na frente. Salmo 17. Salmo 17, versículo 13 e 14. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os teus filhos saciados, e o que sobrar fique para seus pequeninos. O que ele está dizendo é, às vezes os ímpios têm uma vida melhor do que os santos, do que os justos. O ímpio às vezes prospera e o salmista está dizendo, Senhor, derruba essa turma, acaba com eles. Aqui são orações imprecatórias, salmos imprecatórios. Davi desejando o mal do ímpio, por quê? São ímpios, não querem nada com Deus, são pecadores, blasfemos, e no entanto estão prosperando nesta vida. Tem tudo. E o salmista, ele não entende muito bem isso, e ele está dizendo para que o Senhor trate essas pessoas com justiça, ou seja, que o ímpio sofra, que o justo possa prosperar. Essa é a mensagem que Davi está passando. E às vezes nós estamos sofrendo e a pessoa diz, não, com Deus você não pode ficar assim, com Deus você não pode ficar. Mas aí a gente vai enganar, a gente vai dizer uma coisa, sendo que o nosso coração está sofrendo, a nossa vida é uma vida de sofrimento. Vamos ser um pouco mais leais àquilo que está acontecendo conosco. Vou ler o 18, olha aí, Salmo 18, versículo 6. Olha só o que é que diz. Na minha aflição, então na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha só, Davi está dizendo que, inclusive no versículo 5, as cordas do Seol, morte, envolveram-me, os laços da morte me alcançaram. Davi está dizendo que, como Jesus orou lá no Getsêmani, a minha alma está triste até a morte, angústia de morte. Jesus estava sofrendo lá no Getsêmani. E se os anjos não viessem para socorrer o Senhor Jesus, ele teria morrido de angústia lá no Getsêmani. Por isso ele disse, Senhor, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse momento, esta hora. E o Senhor o livrou da morte naquele Getsêmani. E ele foi morrer na cruz. A Bíblia diz que lá no Getsêmani apareceram anjos que vieram alimentá-lo e confortá-lo. Agora, lá na cruz não apareceu anjo nenhum, porque ele se entregou para morrer na cruz, como cordeiro, ele morreu por nós, nos redimiu. A minha alma está aflita até a morte. Aqui as cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. A minha aflição, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro. Só quem grita por socorro é quem está realmente sofrendo. E Deus ouviu do seu santo templo a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Coisa linda demais. O último, no Salmo 19, que é o salmo que eu prego sobre as 3 revelações, no Salmo 19, no versículo 12 e 13, quem sabe qualquer dia nessa live eu prego sobre as 3 revelações do Salmo 19. Aí diz assim o versículo 12 e 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. O que o salmista está dizendo é, no versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Essa petição do salmista é que o Senhor possa me guardar de pecados que eu não conheço, pecados que estão em mim, que eu cometo, mas eu não sei se é pecado ou não.
E também dos pecados intencionais, que eu sei que é pecado e eu peco. Que esses pecados intencionais não me dominem. Vida de um homem normal. A nossa vida nós não somos impecáveis. Nós pecamos. Às vezes você comete pecado e não sabe que é pecado. Está na hora de você pedir, como salmista, que a gente possa discernir os próprios erros. Absolve-me dos que desconheço. Que o Senhor possa perdoar até os pecados que nós cometemos e não sabemos que é pecado. E o pecado intencional, que você sabe que é, mesmo assim você é fraco, eu sou fraco, nós caímos, nós pecamos. É a vida cristã normal. Então, esse triunfalismo evangélico não é para mim, não é para você. Nós estamos vivendo momentos difíceis nesta vida, principalmente com a pandemia, a mortandade acontecendo nos países, sabe? Todo mundo correndo atrás das vacinas. Uma coisa é certa, tem muita gente morrendo e gente da igreja, pastores, crentes, mulheres, homens, jovens, fiéis a Deus, estão padecendo. Por isso a igreja ora diante dos hospitais, por isso há pastores, há líderes, há homens de Deus, mulheres de Deus, que têm até mesmo entrado nos hospitais para orar em favor dos necessitados. Então o crente sofre também, o crente evangélico também tem os momentos difíceis, e os Salmos está nos mostrando isto. Existe um Deus que cura, existe um Deus que salva, existe um Deus como o nosso Deus que compadece, que tem misericórdia, mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo momentos difíceis na vida. Essa é a realidade do Evangelho. E nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Aí ele diz, nada nos separará, nem a morte, nem a doença, nem o porvir, nem demônios, nem anjos, ninguém pode separar, nem sofrimento, nem nada. Nos separa de Cristo. Mas está dizendo, nem a morte, nem a tribulação, nem a aflição nos separa, mas que sofremos, sofremos. Que morremos, nós morremos. Essa é a mensagem do Evangelho. Vida cristã normal. Nós estamos vivendo momentos difíceis? É difícil. É momento de choro? É de choro. E vamos tocar o barco, vamos caminhar com o Senhor. E o Senhor ouve, o Senhor atende. E às vezes, como disse o salmista, parece que o Senhor está longe, está distante, que o Senhor virou o rosto para não nos ouvir. Qualquer dia desse eu prego. Quais são os impedimentos para Deus ouvir a nossa oração? Por exemplo, ilustração que eu gosto. Você abre a torneira da sua casa e não sai água. No Brasil tem a caixa d'água em cima da casa. Você abre a torneira, não tem água, o que você vai fazer? Você corre lá para ver se tem água na caixa. Quando você sobe lá, a caixa d'água está cheia. Então o problema está onde? O problema está no cano. Se não está saindo água na torneira, o problema está no cano. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, que os nossos pecados separam nós do nosso Deus. Os nossos pecados separam-nos do nosso Deus. E Deus não nos ouve. Lá em Lamentações 3,44 diz também que uma nuvem cobriu o Senhor para não ouvir as nossas orações. Isso tudo para mostrar. Às vezes nós clamamos dia após dia, como disse o salmista. E às vezes nós choramos dia e noite. E parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está compadecendo, e nós passamos esse momento difícil. É assim comigo, é assim com você. Uma coisa você pode ter certeza, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, cheio de graça, para ouvir a sua oração, o nosso clamor. Agora, que o sofrimento vem, às vezes vem e forte. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por tua palavra nesta noite. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigado pela revelação dos salmos, esses textos que nós acabamos de ler, mostrando que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Agora o Senhor é o Deus que permanece fiel, é o Deus que tem nos abençoado, irá nos abençoar. A ti louvor e glória, hoje e sempre.